Ale, então a primeira pergunta, né, eu sempre gosto de começar por um bloco um pouco mais pessoal mesmo, porque é o que eu penso, né, hoje com a internet, YouTube, né, esse excesso de vídeo, de informação, resenhas, assim, né, ou visões mais sinópticas da obra, é muito fácil de encontrar, mas eu acho insubstituível pensar a relação do profissional com a obra. Então, eu queria começar te perguntando de que maneira que a obra Fausto chegou até você, se foi primeiro no âmbito pessoal ou no profissional, ou as duas coisas vieram juntas, e de que maneira esse primeiro contato orientou as suas inquietações e o seu modo de ver o Fausto? Então, é até um pouco difícil para eu lembrar exatamente qual foi uma espécie de primeiro contato, mas com certeza, quando marcou para mim a ideia de que eu tinha que ler o Fausto, foi quando eu comecei a fazer teatro, e eu comecei a fazer teatro quando eu tinha o quê? Uns 19 anos, estava na graduação, em economia, na verdade, e eu comecei a estudar alemão no Instituto Goethe. E, obviamente, está no Instituto Goethe, você já fala, bom, esse cara é importante para a literatura alemã, isso eu sabia, mas assim que eu entrei, então, nesse grupo de teatro, disseram, olha, a tradição alemã de teatro, inevitavelmente, vai ter que passar por Goethe, vai ter que passar por Brecht. E aí, esse foi o primeiro contato, quando eu ouvi falar. E quando eu li a primeira vez, eu pensei, isso é impossível de montar. Não dá para encenar isso daqui. Como é que encena isso daqui? É teatro, mas não é teatro. Aí depois, quando eu estava fazendo literatura alemã, de fato, a faculdade, né, de literatura, eu tive aula com a Cláudia Dornbusch, no primeiro ano, que é uma professora, não sei se você conhece a Cláudia. Não. Ela virou para a gente, e eu fazia teatro já com alguns colegas que faziam literatura alemã, e já era orientado pelo Willy Bolle no teatro. Ele era nosso diretor de teatro, na verdade, ele que veio a ser meu orientador de doutorado depois. E a Cláudia sabia que eu trabalhava teatro com o Willy, então ela virou para mim e falou assim, Alexandre, você vai falar sobre o Fausto. Num seminário, alguma coisa assim, porque você é do teatro e tal. E tem essa característica, né, no curso. Quando eu entrei de literatura e língua alemã, 80% das pessoas, se não for 90%, estavam interessadas em língua alemã, para serem professores de língua alemã. E eu lembro que uma vez o professor Harderich Bludorn perguntou, quem está aqui porque se interessa por literatura alemã? Éramos eu e mais 3 pessoas, éramos 4, de 32. Né? Então, quando a Cláudia... Né, esse grupo da literatura, a gente era muito coeso, a gente fazia as coisas juntos e tal. Esse foi o primeiro contato e o primeiro susto que o Fausto me deu, porque, de repente, eu falei, então, eu vou ter que ler isso daqui, e eu perguntei para ela, falei, mas eu não tenho alemão para isso. Ela falou, eu sei, não precisa ser, você vai fazer em português, eu não só a fala em português, como você vai ler em português, não é o que eu estou esperando mesmo, não. E aí foi interessante, porque foi o primeiro contato, e era um curso de introdução à literatura alemã. E aí eu percebi a potência, obviamente, porque tive que ler com muito cuidado para me preparar, mas ainda muito novo, muito, sei lá, introdutório. Um pouco para frente, eu tive aula com um outro professor, que era o Ulrich Beil, que era um leitor do DAD. E o Ulrich, você conheceu? Não, também não, né? Eles são da minha época, assim, É só de nome, assim, das de leituras. nome. Ah, tá. E o Uli, ele novamente, ele disse assim, olha, eu vou passar por alguns clássicos da literatura alemã, e um deles era o Fausto, digamos assim, né? E depois, quando eu fui ter aula com o Willy, de literatura alemã 6, acho que era a última literatura alemã, a gente estava estudando Brecht, mas ele fez questão da gente falar sobre o Fausto também, ou não só sobre o Fausto, sobre o Meister, a bem da verdade. E ele dizia que ele queria que eu fizesse doutorado sobre Goethe, porque ele falou assim, você veio como Meister da economia, né, das ciências do comércio, do mercado, para as letras. Então, o teu percurso lembra
Isso era a fala do Ville, né? E também no caso do Fausto, tal, os interesses do personagem. Eu gostava muito, sempre gostei muito do Fausto. E aí foi difícil, inclusive, demovê-lo da ideia de que eu queria estudar Thomas Berner, não queria estudar, né, o Fausto, por exemplo, o Meister, que era principalmente. Mas aí foi, assim, eu diria que ao longo dos 4 anos, na literatura alemã lá na USP, continuamente o Fausto surgia no curso e para mim, na minha trajetória. Aí, quando eu estava fazendo doutorado, aconteceu de novo, mas aí foi diferente. O Vili tinha uma aula sobre o Fausto e ele ia viajar para um congresso. Ele falou, você que vai dar essa aula. Então, daí eu dei uma aula sobre... Então, foi mais ou menos assim. E para mim foi sempre, você perguntou assim, como que isso impactou minha maneira de lê-lo, né? Eu sempre pensei o Fausto como um médium de reflexão, usando o termo do Walter Benjamin, um caminho para refletir sobre literatura, porque o Fausto, de fato, ele é um texto que segue um pouco as diretrizes do que o Schlegel disse, do que seria, sei lá, poesia romântica progressiva, que é teoria, é crítica, é metacrítica, é a própria obra, toda fragmentada, ou seja, para mim sempre foi falar do Fausto era equivalente a falar sobre literatura, falar sobre potencial de literatura e de crítica literária, sobretudo. Sempre veio para mim junto, né? É Se eu interessante. estiver falando muito, você me corta, hein, você, Vinícius, por favor. Não, de forma alguma, mas é interessante você falar isso, Alexandre, porque como eu conheci o Fausto, foi na disciplina de teoria literária com você, e você trazia os 3 prólogos, né, para a gente pensar, né, você deixava claro, a gente não ia entrar na obra, a gente não tinha tempo hábil para isso, mas para pensar os movimentos da crítica literária, né, então de fato, até nisso, parece que é uma obra que realmente sempre aponta para todos os lados possíveis e imagináveis, né? Toda vez que eu releio, eu fico. É uma impressão, para mim, igual quando a gente ouve Beethoven, é uma coisa muito grande, ela dá conta de abarcar muita coisa. Não à toa, os dois, por muito tempo, foram contemporâneos, que é uma relação de amizade que me interessa bastante. É engraçado que... Desculpa, Gabi, fala. Não, não, pode. Não, eu ia dizer que eu continuo usando, né? Só que a gente vai diminuindo, né? As nossas... Sei lá, tudo tem ficado mais pontiforme, assim, tem que ser muito rápido. Então, ultimamente, eu tenho usado só o prólogo no teatro, tá? Eu tenho alguns alunos aqui, então talvez eles se lembrem, a dedicatória, e o prólogo no céu é mais do notícia, né? Uhum. Mas o prólogo no teatro, eu tenho lido com os alunos agora em sala, 3 leitoras, e a gente vai discutindo justamente essas possibilidades de crítica. Fiz isso essa semana que passou, né? Porque bem no começo do curso que eu gosto de fazer. Então, eu permaneço, né, firme nesse propósito. Que legal, boa ideia, inclusive, essa da leitura em sala. Funciona muito bem, porque, assim, é difícil, mesmo a tradução da Geni, ela não é... Eles têm alguma dificuldade, então eu mudei. Em vez deles lerem em casa, a gente debater, a gente lê em sala, já vamos tirando dúvidas, e é muito interessante, porque eles falam assim, mas você está vendo coisas aí. Eu falo, não, vamos ler com calma, porque ele disse, não é possível que ele pensou tudo isso. Eu falei, não, ele pensou muito mais que isso. A gente está conseguindo ver isso, né? Não, exatamente. E aí, Ellen, então, para quem ainda não conhece a obra, pensando, tem algumas pessoas aqui que me disseram que estão começando, ou que têm interesse de começar a partir das motivações da conversa, como é que você descreveria, com as suas palavras, do que se trata o Fausto, levando em consideração essa configuração formal da obra também, né, que a gente tem 2 volumes, isso não é só uma questão editorial, para quem não sabe, né, é uma questão de publicação à época mesmo, né, a primeira parte
ela vem a público em 1808, a segunda em 1832, já no ano da morte, né, do Goethe. E aí, claro, né, e também tem o fato de que a primeira versão, né, os primeiros fragmentos são do fim do século XVIII. Então, você tem muitos anos, né, envolvendo implicações estéticas, filosóficas, desse projeto mesmo, que não é só uma obra, né, Alexandre, foi um projeto de uma vida, praticamente. Então, queria que você, né, com suas palavras, pudesse falar um pouco mais da obra, da escrita, dos volumes em si também. Ah, legal. Esse tema é sempre extremamente interessante também, porque, como você bem disse, na própria vida do Fausto, acaba sendo necessário que a gente remeta à tradição histórica e a maneira como Fausto surge, pelo menos a partir de 1587, na tradução alemã. Porque o pequeno Goethe, ali com 7 anos, pelo menos é o que a gente especula, pelo próprio texto Poesia e Verdade, a biografia dele, que ele tem assistido uma encenação do Fausto em teatro de bonecos, de marionetes, que era muito comum na Alemanha. Ele se lembra, inclusive, quando ele tinha 4 anos e ganhou o primeiro teatro de bonecos dele, acho que da avó, e isso já o marcou muito. E quando ele assiste esse teatro de marionetes, ele não sabe, evidentemente, esse tema vai voltar alguns anos depois na vida dele, mas, muito provavelmente, ele estava vendo já o que foi adaptado da peça do Marluy, de 1592, que se pautou pelo texto do Johann Spies. Esse aqui é o texto de 1587. Esse aqui não é do Goethe, é do Johann Spies. Minto, Johann Spies é o editor, é de autoria anônima, História do Dr. Johann Fausto. Aí depois teve a peça do Marluy, que também tem publicado em português, mas eu esqueci de separá-la, para mostrar que seja. E há toda uma tradição, então, de teatro que vem de lá até o começo do século XVIII, até a metade do século XVIII, quando ele nasce, né, em 1749, que, de uma certa forma, é recebido por esse jovem, essa criança e depois o jovem. E como você bem disse, além da gente pegar a história, digamos, da tradição europeia, desde do Renascimento até aqui, daria para ir até mais longe, mas pelo menos do Renascimento até aqui, é preciso a gente entender o que acontece na própria Alemanha, durante a vida do Goethe, né? Do Goethe, as influências, né? Ele fez parte do Tempestade e Ímpeto, que seria um primeiro movimento quase pré-romântico, digamos assim. Eu não gosto do termo pré-romântico, eu estou usando aqui, embora eu ache ele errado, mas só para entenderem, né? De uma energia muito forte, de um culto à desrazão e refratando demais tudo que seria a literatura clássica que veio antes, etc. E nesse momento o Goethe escreve Werther, escreve o Götz von Berlichingen, que são 2 obras decisivas desse contexto. E nesse ímpeto ele escreve uma primeira versão do Fausto em prosa, que quando chega em Weimar, ele lê na corte, e que depois ele vai queimar, ele joga fora, quando ele refaz essas cenas, transpõe para verso, a maior parte dela, e publica em 1790 o primeiro fragmento. Só que uma moça da corte, que agora me foge o nome, ela pediu para ler o texto desse Fausto Primevo, o Afausto, né? Ficou conhecido assim. E ela guarda esse documento, vocês talvez tenham lido isso, o Marcos Mazzari faz esse percurso no livro, na publicação da editora 34. Então, a gente acaba tendo acesso a esse texto, que seria o primeiro impulso fáustico na vida do Goethe, que tem a ver também com algumas influências de um fragmento escrito pelo Lessing, que ele lê, e em português foi publicado esse fragmento como Fausto Zero. Então, a gente tem em português, né, todo esse percurso. Esse Fausto Zero me interessa demais, embora a gente vá falar do Fausto I, sobretudo, e do Fausto II, sei lá,
quando a gente pensa em Fausto, mas por um motivo muito específico. O Brecht, quando se interessou em montar algo ligado ao Fausto, ele quis montar o Urfausto, por conta, inclusive, dessa ainda, pelo fato de ele ainda não ter tentado usar um pensamento classicista, romântico, digamos assim, para domar o impulso dessa prosa primeira. Né? Os termos que estou usando aqui não são do Brecht especificamente, mas é importante entender, então, que tem todo um percurso até a gente chegar na fase já mais para o final do século XVIII, em que ele começa a fazer o que a gente vai conhecer como Fausto I, que, como você bem disse, então, nesse primeiro momento, Fausto, um erudito. Bom, eu vou falar primeiro do Fausto I e II, depois eu volto e falo um pouco da história, talvez. São duas histórias em uma. Tem a tragédia do Pequeno Mundo, que daria para dizer a tragédia da Margarida, e também a tragédia do erudito, na primeira parte, e depois tem a segunda parte, que é Fausto II, a tragédia do mundo, que já estava meio que organizado, preparado, previsto, como plano geral da obra. Né? Então, no Fausto Zero, por exemplo, no Urfausto, a gente já tem a Helena de Troia aparecendo, que é algo que vai surgir só no Fausto II. Então, não é como uma série contemporânea, que ele, com o sucesso do Fausto I, ele resolve continuar o Fausto II, era um plano de trabalho, mas, de fato, quando termina o Fausto I, inclusive, ele retoma o Fausto, muito por influência do Schiller, que já tinha sido uma influência para ele continuar com os trabalhos e publicar o Meister, e aí também com o Fausto. E ele termina, acho que em 1806 ele já tinha terminado, mas por conta até do que estava acontecendo na Revolução Francesa, é publicado em 1808. E depois ele continua, e o Fausto II é publicado no ano da morte dele, né, como você mesma disse, e aí fechando o ciclo da obra, e uma obra de uma vida, que daria para dizer, veio dos 7 anos, contato com o teatro marionetes, até 82, né? Ele, inclusive, não queria que fosse publicado em vida, o Fausto II. Ele termina alguns meses antes de morrer, e é publicado depois da morte dele, por uma questão meio doida. A segunda parte é mais alegórica que simbólica. E ele mesmo dizia que ele provavelmente seria atacado pelas pessoas que tinham valorizado a parte 1, e tem algumas questões com a compreensão do início do século XIX para ele, que obviamente impactaram a estética do Goethe, que ele não sabia qual seria a reação, então tem uma relação complicada. Não que ele não gostasse da parte 2, não. Ele estava querendo fugir do debate, não fugir. Eu estou falando coisas e estou tentando corrigir-me enquanto falo. Não vai fugir do debate, mas a questão para ele ele já sabia mais ou menos para que lugar iria esse debate, e esse lugar ele achava penoso de chegar. Ele queria que a obra falasse por si só, então, póstuma. Acaba sendo, talvez, o grande projeto, não só da vida dele, mas uma espécie de centro da literatura alemã. Inclusive, no curso de literatura alemã, em alguns dos livros que a gente lia sobre a história da literatura alemã, vinha assim, em vez de falar sobre, sei lá, nomes de correntes estéticas do período, aparecia assim, época de Goethe. Isso pegava da metade do século XVIII até 1830, né? Até a morte dele, em 1832. E aí era engraçado para a gente, como estudante, falando assim, poxa, mas, né? E o Tempestade de Ímpeto está dentro da época de Goethe. E não sei o quê, está na época de Goethe. E, de uma certa forma, né? E era um fato mesmo. Eu tive um semestre sobre, não era um semestre, acho que era um bimestre, sobre balada romântica. Aí a gente vai ler Schiller e Goethe. Aí um semestre sobre o Meister. Aí foi basicamente o Meister. Depois sobre as poesias. Digamos, ele é um autor que todos os professores, em algum momento, queriam dar o seu pitaco, né? E quanto ao Fausto especificamente, o projeto do Fausto, ele é interessante desde o início, porque, de uma certa maneira, isso é Antônio Cândido até quem diz. Ele condensa o espírito romântico em todas as suas potências e possibilidades. Então, você vai ter ali a busca do absoluto, mas a busca desse absoluto não é a busca do absoluto só individual, de uma pessoa que vai conhecer tudo, seja do campo
esotérico, seja do campo intelectual, seja da vida material, vai ter todos os gozos ao mesmo tempo, não é só do indivíduo, ele quer também que se passe pelo mundo, ele quer conhecer o ambiente popular, o metro popular, digamos, né, o verso popular, o efeito, tanto ideológico quanto de sentido que isso tem, articulá-lo com outros discursos e com outras perspectivas, ou seja, a obra acaba sendo um grande espaço de tensões e choques, que obviamente tem a ver com o fato dele ter escrito a obra por 60 anos. Então, né, ele foi passando por fases e foi reescrevendo algumas partes. Também interessantíssimo o caráter fragmentário dela, que se vê já pela maneira como ele a concebe. Ele escreve algumas partes, quando a gente lê na ordem, né, obviamente a gente lê na ordem da obra, mas algumas partes foram concebidas ainda no Fausto I, outras foram concebidas no final do século XVIII para o XIX, e, portanto, não estavam no fragmento de 1790 que foi publicado, outras, quer dizer, a gente vai sendo jogado, de acordo com a leitura, para momentos muito díspares, inclusive, de disposição anímica e histórica, né? Porque a gente tem que lembrar que em 1815, com a restauração, com o Congresso de Viena, etc., o mundo entra num outro ritmo, né? E o que já vinha acontecendo, evidentemente, pelo final do século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Industrial, digamos assim, o mundo está ficando de ponta cabeça. E ele está tentando, acho que o Fausto é uma tentativa dele de dar expressão a isso a partir desse personagem, Fausto, que já é um senhor de idade, um velho, que conhece tudo aquilo que era possível conhecer em termos de estudos acadêmicos da época. Então, ele estudou jurisprudência, ele estudou medicina, ele estudou filosofia e tal, mas ele acha que ele não sabe nada, ele, então, está procurando um contato com forças, digamos, do além, né, para entender um pouco do que seria essa outra dimensão. E, ao fazê-lo, ele acaba conhecendo o Mefistófeles, que é um demônio, não o demônio, né? Um demônio, inclusive, com grandes limitações. Ele não é o Satanás. Ele é um demônio que usa de muita astúcia, motivo pelo qual, inclusive, o Marx gosta muito do Goethe. A astúcia mefistofélica, ele usa para falar da astúcia da mercadoria, mas seria outro assunto para a gente, outro tópico interessantíssimo, o uso do Marx, que Marx fez do Fausto. Mas essa astúcia do Mefistófeles, e para mim, desde o começo das minhas leituras, isso ficou claro, né? O título é um título que engana. A gente lê Fausto, e você fala, é um cara e o percurso dele. No mínimo, é Fausto, Mefistófeles e a criação humana, porque ele vai passar por tudo. Ele vai para a Grécia, ele vai ser ministro da economia de um palatinado, em que ele vai propor, isso já no Fausto II, né? Que ele vai propor a emissão de moeda sem lastro para conseguir resolver um problema de demanda. Isso vai causar inflação, vai causar uma crise social tremenda, mas, ao mesmo tempo, ele vai até a Grécia e vai conhecer Helena e vai ter uma discussão entre esses dois mundos, um embate, né? Ou seja, de fato, é uma obra que, e no Fausto I, logo no começo do Fausto I, enquanto ele está ainda pensando até em suicídio, e desce porque houve as comemorações da Páscoa, ele se encontra com as pessoas simples, com camponeses, com trabalhadores, com estudantes. Ou seja, para mim, eu não consigo pensar a história do Fausto sem pensar nessas, digamos, nesses... Estou procurando o termo que eu acho mais adequado, mas numa perspectiva do Goethe de fazer uma obra que nos induz a erro o tempo todo. Um dos principais, né? Eu participei recentemente de uma banca sobre o Fausto, de uma tese, e a certa altura, a pessoa que o trabalho era lindo, mas começa a falar da perspectiva do Fausto como sendo a perspectiva da obra. E foi inevitável perguntar para ele, falar assim, vem cá, tem uma dinâmica com o Mefistófeles aqui, que faz com que a obra seja, no mínimo, vista a partir de duas perspectivas, que, no final,
se invertem, porque quando o Fausto é tomado pelo ímpeto da destruição capitalista, quando ele manda matar, ele não chega a dizer com essas palavras, mas, né, ele pede para que o Mefistófeles dê jeito, dê um fim, né, ao problema que é um casal de velhos que não querem vender as terras dele, então ele não pode fazer uma inundação, um trecho grande de terra, sem aquilo, o Mefistófeles põe fogo na cabana de Fileme Balsas, e nesse momento, para alguns críticos, a gente vê o Mefistófeles aturdido pelo que diz o Fausto. Então, é uma dinâmica muito importante, mas o título é só Fausto, né? Do mesmo modo, daria para dizer que entender o Fausto sem entender os contextos históricos que são a que ele remete na peça e, portanto, as ideologias que ele traz, que atualiza, evidentemente, para aquele contexto e coloca em cena os grupos sociais que ele mobiliza, né? A gente não entende a peça. Que eu estou chamando de peça aqui, muitos dirão, não, é um poema dramático, porque eu comecei dizendo isso, muito difícil encenar. Aliás, eu não terminei, eu comecei dizendo isso, mas eu já vi umas 5 ou 6 encenações do Fausto e adorei todas, né? Algumas, mas tá claro o que estou falando? Tá muito confuso, Gabi, Vinícius? Não, tá excelente, Não me Alexandre. cortem, porque eu vou. Pode deixar, pode continuar, mas está dando para pegar, Tá dando para assim. pegar? Tem Porque o que eu muita ia coisa que falar. dá vontade de comentar, mas está excelente. Não, porque, para mim, eu comecei já, eu estou fazendo que nem o Goethe, eu estou fazendo um monte de coisa que eu tenho que falar, não, peraí, mas eu não concordo com o que eu acabei de falar. Eu comecei o Fausto pelo Fausto, mas, de fato, começa com aqueles três prólogos, né, que são magníficos e foram escritos os três, a dedicatória agora não me lembro a data, mas os outros dois ali por volta de 1798, 1800, ou seja, já próximo da publicação do Fausto I, e que, de uma certa forma, perspectiva ao todo, porque a Gabi comentou no começo, eu também falei agora há pouco, do prólogo no teatro, depois de uma dedicatória, cujos versos finais me remetem sempre a Drummond, porque no final da dedicatória ele fala da importância da memória e que aquilo que já foi se torna realidade, e aí me lembra do poema do Drummond que se chama Memória, que termina dizendo mais ou menos a mesma coisa, né? Ele entra no prólogo no teatro. Nesse prólogo no teatro, você tem um ator cômico, bufo, um ator cômico, então, digamos, rebaixado, não é um ator cômico de Molière, vamos colocar assim. Tem o diretor da peça e tem o autor dramático. E eles discutem sobre a função social do teatro, quem é o público que vai consumir e, afinal de contas, se a arte... eu já falei o que é o público, a função social da arte e o conceito de obra de arte, no caso de teatro. E é muito maluco, porque é um prólogo, né? Funcionaria como depois da obra também. Depois da obra seria assim, olha, eu vou mostrar agora o que eu fiz, né? Mas não, ele coloca como prólogo. E sendo colocado como prólogo, ele já faz ali, nesse prólogo, ele coloca o autor como alguém que tem uma concepção de arte como algo feito por eternidade, não feito por um público específico, tocado pelas musas e etc. E ele usa aí, se não me engano, a 8ª rima, ele usa um tipo de verso. E quando falam o diretor, que é alguém que está preocupado com o negócio, o business, né? Está preocupado com dinheiro, está preocupado com muito público, esse já tem uma visão absolutamente comercial do negócio. Daí para dizer capitalista, não como nós diríamos hoje, mas, de uma certa maneira, uma concepção bastante limitadora do que seria a própria obra. E é engraçado ler isso em 1800, né? Porque a gente vê o Adorno escrevendo indústria cultural, tal, a expressão indústria cultural ainda causava espécie para algumas pessoas, dizendo assim, não, mas se é indústria, não é cultura, como é que pode, tal. Mas já está lá no Goethe, nesse prólogo, porque daí vem o ator bufo e tenta fazer uma espécie de mediação entre os dois, dizendo assim, olha,
obviamente, tem que escrever para um público, e esse público não precisa ser concebido como um bando de idiota que está pensando mais no jantar de depois da peça ou em alguma outra coisa, do que talvez em se formar, usando a obra como um caminho para reflexão. E aí ele faz uma espécie de síntese dialética dessas duas posições, e eu brinco em aula falando que nós, como estudiosos de literatura, existimos porque tem o ator bufo. Porque se a arte fosse só mercadoria, a gente não precisa de um curso para isso. Basta você ir no cinema, né? E você assiste, faz um juízo de valor e acabou. E a arte, como uma arte elitista, como uma arte para a eternidade, né, despegada do mundo material, obviamente o caráter ideológico disso já ficou também mais do que, embora ainda seja repetido, né, já ficou muito, já é fácil de identificar, mas a gente crê na possibilidade, embora só a gente creia, né, eu também costumo brincar, Gabi, eu não sei se eu falava isso há muito tempo, mas quando a gente fala para alguém que é professor, as pessoas já olham torto, não sabem como interagir direito com a gente. Quando a gente fala que é de literatura, porque se você falar sobre professor de matemática, você não fala que é importante para o vestibular, para o mundo, professor de informática. Você fala de literatura, a pessoa olha para você e o máximo que ela consegue falar é um comentário estúpido, do tipo, eu confesso que eu não gosto muito de ler. E aí você tem que se haver com isso, né? Eu, professor de literatura, nós, né? Obviamente, porque a concepção de uma arte como parte de um processo formador, humanizador, que interrompe o fluxo da vida muito acelerada e permite um pensamento crítico, que é caro ao Goethe, né? Ele já acha que o ritmo está muito acelerado. Então, ele quer interromper esse processo. Hoje em dia, então, um ritmo muito mais acelerado, mas é difícil até a gente ter que justificar. Outra vez eu encontrei uma pessoa que falou assim, deve ser legal, vocês ficam lendo livrinho e se divertindo. É a concepção dela de uma aula de literatura. Em suma, aí o livro começa inventando assim. umas coisas, né? Sim. Inventando, né? Umas leituras, como que esse doido ele chega nisso? Ele fala o que ele quiser lá na aula dele. Aí, quer dizer, depois desse prólogo, que é assustador, no sentido de dizer assim, eu ainda não comecei a ler, mas ele já está dizendo que ele quer, ele termina esse prólogo com o diretor falando para o autor, então, faça isso, né, do céu ao inferno pela terra, quer dizer, passe por toda a órbita da criação e tal. Aí a gente vai para o prólogo no céu, que é quando vai ter a aposta entre Mefistófeles e o Altíssimo, que é também brilhante pelas emissões que ele faz, mas, sobretudo, uma parte que eu acho linda, linda, assim, eu gosto de ler, às vezes, para ficar feliz. Quando ele diz para Deus que Deus foi mal, porque colocou a centelha da razão divina no animal, que continua sendo animal, chafurdando na lama, mas acha que é Deus. Então, ora bem, fizesse um Deus que não morresse, ou faz alguém inconsciente, né, disso. Então, você dá a centelha divina, mas você dá isso para uma cigarra no original, né? Na tradução, pernilongo ficou ótimo também. E a resposta do Altíssimo é interessante, que ele fala assim, você só fala mal de mim, não tem nada que te interessa na Terra, tal. São diálogos que, quando a gente olha, quase blasfemos, né? E são muito potentes para entender, naquele contexto, a crítica a tudo que se fazia a partir de uma perspectiva filosófica, de uma perspectiva literária, né, a hermenêutica está nascendo naquele mesmo contexto, a hermenêutica literária, inclusive. E aí vem o pacto, ou sei lá, a aposta, na verdade, naquele momento, né, que o Mefistófeles poderia atormentar o Fausto, porque ele estava no caminho em direção à luz, mas ainda não tinha chegado lá. Deus fala, se você conseguir levar para o seu lado, a alma é sua, né? E aí começa, enfim, o Fausto num quarto meio medieval, fechado, tentando entender por que ele continua insatisfeito, ele está sempre buscando esse absoluto, querendo mais, né? E nessas tentativas aí, sendo mais prático no decorrer da obra, não sei, Gabi, Vinícius, se era fazer um resuminho também, se isso faz parte dos interesses, mas de fato, é isso que acontece. Ele encontra o Mefistófeles tem cenas interessantíssimas, né?
Fausto é uma das obras que, quando você resume, você mata, porque ela é interessante por cada momento, né? Então, as conversas dele com Wagner são interessantíssimas, né? É uma obra que daria para dizer que ela mais acontece, além de ter uma ação, obviamente, e a gente consegue acompanhar essa ação, mas os painéis das situações que ele vai criando no choque do Fausto, depois do Fausto com Mefistófeles, um mundo circundante, vão construindo também narrativas laterais, paralelas, e conflitos, histórias paralelas que se encerram por si só, mas que compõem o todo. Sem elas, a gente não tem o Fausto. Isso que é algo interessante também, o que dificulta, inclusive, aí, novamente, a encenação, porque cada corte que você faz é uma decisão que modifica muito a obra. Mas, fazendo o que eu acabei de falar que não devia fazer, resumindo muito, ele se rejuvenesce quando o Mefistófeles o leva para encontrar com uma bruxa, que tem a poção, e rejuvenescido, eles saem, em tese, em busca de resolver, ou minto, Mefistófeles tem que satisfazer o Fausto até que ele diga: pare, instante que passa, és belo. Né? A palavra instante fui eu que pus aqui, mas é para dar o sentido que ele fala isso depois, a interrupção do tempo mesmo. Quando ele estivesse sentindo pleno, e falar isso, a alma dele será do Mefistófeles. Não tem como nas tradições anteriores e nem nas posteriores do Dr. Fausto, do Thomas Mann, um tempo, 24 anos, alguma coisa assim. Não, é até que eu diga, e se eu disser, para, és belo, entrego minha alma para você. E o Mefistófeles queria levá-lo por outros caminhos, mas ele vê a Margarida pelo... Como é que é o nome daquilo? Pelo vidrinho, pela... que bruxa tem, né? Aquela... Esqueci o nome. Sempre que Como aparece se uma fosse bruxa... uma bola de cristal? Exato, isso, Né? de adivinhação e tal. Ele vê ali, e ele fala: eu quero essa mulher, eu quero ela. E ele fala: não, mas ela é uma menina sem importância, pobre, de uma cidadezinha também, não tem nada. Ele fala: mas eu quero, você não vai me servir? Eu quero conquistar a Margarida. E começa, digamos assim, então, essa primeira parte, que seria o Fausto I, né, esse aqui, em que vai haver a tragédia, basicamente, da Margarida, porque a Margarida vai ser seduzida pelo Fausto, ela sucumbe, não tanto ao Fausto ou alguma magia que o Mefistófeles faça com que ela se apaixone perdidamente pelo Fausto, mas, novamente, pela astúcia. Isso é muito interessante, porque Mefistófeles chega a dizer: eu não posso mudar a vontade dela, porque eu não tenho... Ela é temente a Deus. E daí o Fausto, novamente, como em vários momentos da peça, da obra, ele diz: poxa, você então é muito frágil, muito fraco, você não está à altura dos meus desejos, você não vai satisfazer, então, o nosso combinado, tal. E o Mefistófeles, como nas outras vezes, fala assim: calma, com astúcia a gente chega lá. E no caso, o que eu acho brilhante, ele confecciona, então, um colar tão magnífico que ela, pela condição social dela, não poderia usar em público. E quando ele dá esse colar, tem outras coisas também, tem uma conversa, ela, obviamente, a Margarida, presa num mundo quase medieval ainda, de castas e de lugares sociais muito bem definidos, etc., muito diferente do que está se falando na França, na Inglaterra, tal. Então, o Goethe traz esse mundo. Ela vê no Fausto, obviamente, a representação de tudo aquilo que ela não conhece, não pode ser e nunca terá. Aí o colar que ela só consegue usar no quarto dela, olhando no espelho, vai fazer com que ela, obviamente, comece a idealizar e comece a imaginar o que seria uma vida com ele, o que seria uma noite de amor com ele, que seja, tal. E nesse percurso ela cai mesmo, né? Ela se entrega a ele, aceita entregar um sonífero para a mãe. A mãe morre com um sonífero, que virou veneno. Ela engravida dessa noite de amor. E aí o irmão dela, Valentim, vem tirar satisfação, é assassinado, ou seja, a degradação completa. Nasce o filho, ela o mata. Ela é uma infanticida. Muitos dos temas da literatura alemã vêm desse percurso aqui, né? Infanticida Maria Farrar, que é um poema muito, muito, muito importante do Brecht,
Obviamente tem o contexto histórico do Brecht, ele não estava só pensando no Fausto, evidentemente, mas é como se fosse um topos da literatura alemã. Essas questões se tornam muito elas influenciam gerações de escritores. Inclusive, na Áustria, eu não sei se já te contei, Gabi, mas o Helmut Göllner, quando ele esteve aqui em 2014, ele falou sobre os Faustos austríacos. Ele começava a fala dele dizendo assim, na Áustria, o mito do Fausto, a ideia do Fausto, a literatura sobre o Fausto, funciona melhor do que na Alemanha, porque a gente consegue entender melhor o jogo entre a ironia e a seriedade e tal. Então, eu não lembro exatamente o texto dele está publicado, né? Então a gente tem acesso. Mas era interessante ele falando assim, daí a gente brincou perguntando para ele assim, então você está dizendo que o Fausto é austríaco? Ele falou, com certeza. Por acaso foi um alemão que escreveu, mas era um alemão com alma austríaca. Isso ele falou na palestra dele, assim, né, brincando com a gente. Ressonâncias do Sacro Império, né? Inevitavelmente. Mas, para resumir só esse que eu estou me alongando demais nessa questão, porque, então ela decai. Enquanto ela está decaindo, o Mefistófeles leva o Fausto para uma noite das Walpurgis, que é uma festa das bruxas, é outra cena quase impossível de ser encenada, e, no entanto, que tem muito rendimento em cena. A Bia está aí, que eu vi, né, que é atriz e tal, é incrível que dessa dificuldade os grupos fazem o diabo, literalmente, né, com muito pouca luz. E uma sonoplastia bastante sugestiva, cria-se uma ambientação que funciona muito bem. E quando ele retorna, ela já está na catedral à espera da morte, ela vai ser condenada à morte. O Fausto tenta salvá-la, pede para Mefistófeles abrir a grade, ela não quer sair, e quando o Mefistófeles fala, não dá, ela está condenada, vem uma voz do alto de Deus dizendo, está salva. Mais ou menos assim termina o Fausto 1, que prefigura o 2. Acho que eu não vou entrar pelo 2, porque o 2 aí é um outro... o percurso diegético aí faz outras voltas, assim. Mas vai continuar com esse ímpeto, vai continuar nessa mesma pegada do Fausto, que sempre parece que está muito preocupado moralmente com as decisões que ele toma, mas sempre jogando nas costas do Mefistófeles essa culpa que, de fato, ele carrega. E, em suma, aí são outras questões. A gente pode ir puxando também algumas coisas do 2, né, Alexandre? Mas eu até vou passar para o Vinícius, que ele trouxe algumas perguntas ainda sobre essa questão da representação do homem moderno, Fausto, algumas coisas sobre a Gênese. Mas eu acho interessante que quando a gente pega os termos em alemão, né, tanto a conversa do Mefistófeles com o Altíssimo, e depois entre o Fausto e o Mefistófeles, o verbo usado, né, as palavras usadas, elas remetem à aposta mesmo, no sentido em que a gente conhece, no sentido que é usado, inclusive, na contemporaneidade, né? Então, não tem dúvida, tentando pegar aqui, de que se trata de uma aposta, né? Eu não vou falar muito do Marlowe, porque tem alunos aqui que estão para lê-lo, mais especificamente daqui 2 semanas a gente vai trabalhar na disciplina de literatura inglesa, mas lá a gente tem pacto sem aposta, né? Aqui são 2 apostas, então é interessante ver que Deus entra numa aposta, né? Was vetet ihr, e depois, né, o Fausto e o Mefistófeles também. Então, esse traço, né, não basta ser um pacto, mas um pacto com uma aposta, como você disse, né, que faz o Marx olhar para o Fausto do Goethe, né, como a gente também olha para o Fausto até hoje e fala quantas previsões, assim, de que se iam dar o desenvolvimento do capitalismo, a gente tem. Até tem um documentário do Adam Curtis também que vai falar sobre a queda da União Soviética, que é o Trauma Zone. Não sei se você já assistiu, Alexandre,
Mas na parte um, quando está falando da queda do Gorbachev, né, basicamente uma das coisas que vão acontecer também é a questão da moeda sem lastro. E aí, no caso, vai ter um oligarca russo, que eu esqueci o nome dele, mas que ele vai criar um banco para essa moeda que não existe, e isso vai acabar, né, vertiginosamente também mexendo na inflação. Então, é muito louco, assim, para usar o bom português, quando a gente vai vendo esses movimentos do próprio desenvolvimento capitalista, né, numa obra tão do... Quando a gente pega, Gabi, na crise do petróleo de 73, o É, preço do petróleo sobe, os Estados Unidos emitem moeda, pensando que esse dinheiro não vai voltar, porque vai ficar na mão de alguns magnatas, é, imperadores sauditas. Até hoje, esses petrodólares, que viraram eurodólares, são discutidos. aham. Fausto, né, o Goethe não estava falando, sabia do que estava falando, digamos assim, né? Com certeza. E é interessante também, né, Alexandre, quantas Alemanhas tem dentro do Fausto, porque também, para quem não tem muito, né, esse conhecimento historiográfico, né, da história da Alemanha, a Alemanha já vai falar de unificação a partir de 71, né, Alexandre, 1871. 1871. Aqui no Fausto, né, pelas datas aí do Fausto zero até o 2, a gente pega os territórios germânicos do Sacro Império, né, em decadência, é, cada território com a sua autonomia, né, então muitas vezes as regras que valiam para um não valiam para outro. A gente tem invasão napoleônica, a gente tem a confederação. Então, tem várias ideias de Alemanha sendo confrontadas aqui, que são muito longes da Alemanha que a gente conhece hoje, né, Alexandre? O Goethe vai. Exatamente. Não dá nem para a gente pensar, né? Ele vem de Frankfurt com o fragmento, o Frankfurt era um universo totalmente diferente de Weimar, para onde ele vai, né? Que era uma cidadezinha pequena, um príncipe, ele passa a ser Uhum, conselheiro de Estado. Ele não tem como a gente imaginar assim, uma ideia de Alemanha, não tinha. uhum. Vinícius, quer passar para a tua pergunta? Sim, eu acho interessante essa questão assim totalizante do Fausto, que é uma obra que consegue capturar tanto contexto distinto, né, assim, tanto do um para o 2 também, e nesse aspecto, eu acho que uma das coisas assim que a edição que a gente tem aqui no Brasil tem de muito positivo são as notas de rodapé, assim, que não dá para pular, né? Assim, não é um livro para ler no banco da praça, porque é muito denso, então esse contexto é muito essencial, assim. E aí uma questão que eles trazem desde o começo, assim, nas notas e nas introduções, é justamente essa relação do Goethe, enquanto ele era criança, com o teatro de marionetes, que você mencionou no início, assim, e foi uma coisa que me despertou muito interesse, assim. E aí a minha pergunta é mais nesse sentido, o que a gente consegue ver de resquício desse contato do Goethe com o teatro de marionetes ainda na obra do Fausto dele, assim, sabe? Como que isso se manteve, em que sentido isso se estrutura dentro da narrativa dele? Uhum. Eu estou pensando, vamos supor, em que sentido daria para a gente imaginar, mas tem um sentido, sim. Por exemplo, esse teatro de marionetes que vem até ele, assim como as influências que ele tem na hora que ele está pensando e construindo a obra dele, elas estão ligadas a um teatro antidramático, um teatro que se baseia em tipos, que se baseia em mais situações que são articuladas do que propriamente numa ação una em si conclusa que seja acompanhável, assim, tal. Quer dizer, esse caráter, né, e, obviamente, muito, muito cômico, né, com muita, digamos, eu não vou falar magia, mas muitas soluções que vêm do nada. E aí, eu acho que esse espírito, de uma forma geral, é importante para ele. Porque uma das questões para o Fausto, que talvez a distância não pareçam tão radicais, é que ele estava se havendo com o teatro do Diderot, ele estava se havendo com o teatro luminista, que veio antes, né? Mas ele estava se havendo também
o teatro romântico, o Tempestade de Ímpeto, né? E ele não tinha um grande modelo. Se a gente pensar no início, tinha Tempestade de Ímpeto, mas depois ele não tinha um grande modelo. Talvez o grande modelo fosse Shakespeare, que ele vai colocar o Oberon e Titânia lá na parte 2, mas justamente a ideia seria que ele conseguisse dar expressão, digamos assim, não ao indivíduo burguês que esteja se formando, né, a gente está pensando no Fausto, pega um velho, na verdade, que já está formado no sentido intelectual, no sentido de maturidade, etc., e, na verdade, então, acaba sendo se for pegar o espírito do Teatro Bonecos, eu diria, seria, posso estar enganado, mas essa ideia dessa ruptura com qualquer tipo de ideia clássica, com o teatro que se fazia na Alemanha, que tentava se tornar classicizante novamente, pelo menos no final ali, na virada do século, né? E, nesse sentido, ele tem até alguma proximidade, embora muito tênue, com o Georg Büchner, que vai escrever ali para o 1827, 1822, 1824 e tal. Mas acho que seria isso que eu imaginaria. Mas tem a ver mais com o projeto da literatura dele como um todo mesmo, né? Ele não quer manter a estrutura que seria de se esperar, e ele foi diretor de teatro, ele foi ator, ele foi dramaturgo, evidentemente, ou seja, ele não é porque eu li sobre isso já, eu li, né, diretores de teatro dizendo assim, ele era um escritor de gabinete, porque ele escrevia e ele não sabia da dificuldade que seria passar isso para o palco. E nada mais falso do que dizer que o Goethe era um escritor de gabinete. Ele era diretor do teatro em Weimar, inclusive, e responsável por escolher as peças que seriam encenadas e tal. Então, digamos, toda a suposta dificuldade que tem no texto, ela é proposital e ela deriva dessa perspectiva, penso eu, de querer fazer uma obra que desse conta desse homem moderno em crise, e essa crise ela vai sendo construída ao longo do Fausto. Seria impossível o Fausto ter o tipo de perspectiva que ele tem no final da parte 2, quando o Goethe estava escrevendo o fragmento inicial dele. Aquele ímpeto capitalista de destruição é histórico e aparece mais depois da Revolução Francesa, no momento da restauração e tal. Mas não sei se te respondi, Vinícius. Não, sim, totalmente. Isso puxa até uma outra dúvida que eu tinha, que tem essa passagem, né, do Fausto I para o Fausto II, onde o Fausto, no segundo livro, vai encarnar esse ímpeto, né, de colonialismo, de capitalismo, e considerando assim também, né, além da influência do teatro de marionetes para o Goethe, essa ideia do Fausto encarnar o homem moderno, né, assim, a caracterização do homem moderno, se o Fausto histórico, né, a construção narrativa do Fausto histórico vem do final da época medieval, o que diferenciaria, assim, o Fausto do Goethe, né, o que tornaria ele o homem moderno dentro da narrativa também? Você diz o Fausto do anônimo do século XVII para o Fausto daqui, ou o Fausto do Goethe mesmo, em relação ao próprio autor? Ele como homem moderno, não sei, não entendi direito. Eu acredito que entre o Fausto do final da época medieval, né, o Fausto histórico mesmo, assim, o Doutor Fausto, tá, e não o Fausto do Goethe. Uhum. Tá. Não, para mim o Fausto do Goethe, ele já tem uma caracterização que marca muito o romantismo, no meu modo de ver. É diferente daquele que ainda havia digamos, uma apropriação, uma ideia muito forte de uma relação com a religião, de eu conseguir apoio, então, do demônio, ou, né, do Mefistófeles, para conseguir alçar algum lugar, e no final ele vai ser morto pelo demônio, no caso, né, da história. E o Fausto, você disse o Fausto histórico mesmo, né, que é de um pouquinho antes desse texto do Fausto aqui, que tem um percurso também de primeiro participar do mundo da ciência, depois ele se torna uma espécie de charlatão que vende todo tipo de feitiços ou de jogos, de adivinhações e tal. E quando a gente passa claro, esse espírito, né, de um
cara meio maldoso, no sentido de enganar os outros e de querer ser mais esperto e querer todo o conhecimento e tal, ele pega desse espírito que vem da passagem da Idade Média para o Renascimento e o potencial do homem nesse contexto. Mas, quando chega no final do século XVIII, começo do século XIX, as questões são muito específicas, muito voltadas para essa, digamos, crise que a gente está vendo do ideal clássico. Por um lado, o iluminismo, por outro lado, então, a Revolução Francesa, que impõe também uma crise desse ideal iluminista. O Goethe, morando em Weimar, é um cara muito preso a tradições, então também ele não é aquele cara que vai, digamos assim, abraçar a Revolução Francesa ou qualquer tipo dessas revoluções. De uma certa forma, inclusive, quando o Schlegel ele fala que havia 3 tendências para a época, né? Uma delas era o Fichte, uma delas era a Revolução Francesa e outra delas era o Meister. De uma certa forma, o Schlegel está mostrando que o Meister dá um encaminhamento diferente da Revolução Francesa. No Meister, o encaminhamento talvez seja para uma revolução social que venha de cima. E, de uma certa maneira, então, o homem Goethe, ele de longe, olhando para tudo que está acontecendo, eu imagino que ele se vê numa situação meio aporética. E essa situação de para onde eu vou, para onde nós estamos indo enquanto sociedade, para onde a Alemanha vai, como a Gabi falou, que nem existia, na verdade, mas para onde vai isso, essas forças em jogo aqui, né? Isso ele quer plasmar no Fausto dele, e, portanto, já é um personagem, digamos, muito do seu tempo. Sim. Por aí. Não, muito bom, Alexandre. Pegando um gancho aqui, eu tinha pensado numa outra coisa que também para esclarecer um pouco para quem está começando, né? Mas construindo a pergunta a partir da primeira que o Vinícius fez sobre as marionetes, né? Essa coisa que vem do nada. Eu acho que tem algo interessante, pensando alto com vocês. Também sobre esse questionamento da obra a respeito de quem comanda, quem é comandado, né? Então, porque a marionete, como você disse, tem essa questão, né? Algo que surge do nada, uma mão que vem do além, né? E aí a gente vê, parece que desde o início da obra, essa questão de o Altíssimo, né? Ele comanda tudo, mas ao mesmo tempo o Mefistófeles vem para questionar isso, ele tem que se sujeitar a fazer uma aposta ali com o Mefistófeles, né? Depois vem essa confusão que você disse, porque ao longo da obra, e aí que vem, eu acho que essa questão, né, de talvez, Alexandre, fazer um esclarecimento para as pessoas, né, do o que é pacto fáustico e o que é pacto demoníaco, porque o Fausto do Goethe, né, ele não encarna esse devil made me do it, muitas vezes que as pessoas pensam que é o que acontece, né, porque tem a aposta, e aí, como você disse, vem o Fausto e diz, eu quero a Margarida, e é um pouco, Mefistófeles tem que se adaptar a isso. Depois, o Fausto 2, você tem o Imperador, mas que tem aí, por causa da guerra que está acontecendo, né, tem uma guerra invisível contra alguém que está acontecendo, e que é o Fausto que vai interceptar, mas não é o Fausto que está interceptando, é o Mefistófeles. Depois é o Fausto que vai pedir para o Mefistófeles aniquilar o casal. Então parece ter um jogo o tempo todo de é a mão de quem que está controlando as coisas, né? É uma única mão que controla tudo, ou tem outras? E isso aí para não falar nem da mão invisível do mercado, né? Para já não ir para o Marx. Mas eu acho que tem uma troca o tempo todo, né? Assim, entre quem comanda, quem é comandado, quem tá sendo marionetizado e quem está marionetizando, para criar um verbo, né? E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o fato de não ser um pacto demoníaco, como a gente está acostumado, né, de priscas eras aí desde a Bíblia, né, essa ideia de fazer um pacto com o demônio, mas o
o próprio seu pacto fáustico já é algo diferente, né? Do Mefistófeles não é o diabo. Já que não entram por aí essas questões também? Definitivamente, né? Ele recria o que seria a ideia de um pacto com um suposto demônio, né? Não é mais ele perder completamente a agência ou os interesses e ser manipulado pelo outro, definitivamente. Não é a questão dele fazer um pacto para se tornar bispo, por exemplo, como a gente teria no milagre de Teófilo. E aí as coisas vão acontecendo meio a despeito dele, mas ele vira bispo e depois ele é punido. Como você bem disse, é um jogo, e para mim, inclusive, lembra, no começo eu estava falando, né, que ele chama só Fausto, mas na verdade é Fausto e Mefistófeles, né? O ideal seria um título que trouxesse essa impossibilidade de você identificar uma agência única. Eles vão trocando de papel. Ele faz questão de mostrar isso logo no início, quando o Mefistófeles se transforma num estudante, num viajante estudante, e ele não consegue sair do quarto porque o pentagrama não está desenhado do jeito correto. E ele precisa que, então, o Fausto vai lá e limpe ali o negocinho, né? É como se fosse uma brincadeira com a potência muito diminuída, enfraquecida do Mefistófeles. E desse além, que passa a se tornar assim, como assim? Então ele não consegue sair, precisa de um rato vir e roer ali para ele poder sair e tal. Eu fico imaginando que isso nunca poderia acontecer no Harry Potter, por exemplo. Eles levam mais a sério, né? O que seria a magia, os mágicos, sei lá. Aqui, o tempo inteiro, a gente está também entre o registro sério e o registro cômico. Essa é outra grandeza da obra que tem a ver com isso que a Gabi falou. Ou seja, são personagens que eles não estão numa história, num drama pesado, que seria um pacto demoníaco, etc. Eles estão muito próximos do chão da terra, da vida humana, plena, como ele diz. E a partir daí, então, as coisas mudam de figura. Entra também a questão que eu tinha mencionado, pegando a mesma linha de raciocínio que a Gabi disse, quer dizer, esse pacto fáustico, ele definitivamente é como se eu dissesse assim, você vai ter meu apoio, mas quem vai fazer é você. Você pode até jogar a culpa em mim, você pode até, em alguns momentos, ficar subordinado a mim, você vai receber as glórias de alguma coisa, mas eu que fiz e tal, mas você está junto comigo, ou seja, inclusive a responsabilidade é dele também, né? E é muito bacana ver ao longo da obra como esse jogo vai mostrando que os dois são muito humanos, se a gente for pegar assim por esse lado, há um rebaixamento do que seria uma tragédia clássica. Porque é uma tragédia, né? Pegar o Fausto I termina, né? Definitivamente deveria terminar com a morte da Margarida, para ser uma tragédia, claro, mas a ideia do salvamento não deixa de ser a tragédia da Margarida, né? Assim como no final do Fausto II, o próprio Fausto é salvo por Deus, embora nos dois casos, no primeiro caso da Margarida não, porque não havia nenhum tipo de pacto, mas no segundo, Deus fere o pacto. Também é muito doido, porque, de fato, o Fausto diz, né, a chave para que a alma dele fosse do Mefistófeles, mas Deus resolve interceder e, né, tomar para ele. Ou seja, para mim é sempre assim, acho que uma das minhas chaves de leitura é essa. O Fausto, ele propõe questões e ele desmonta as expectativas que eu tenho com relação àquilo ao longo da própria obra. E, inclusive, no Fausto I, há um encadeamento de ações muito claro, excetuando-se a parte que ele... Claro, as cenas em que ele vai para a Noite das Valpurgas, ou que ele vai se encontrar com a bruxa, ou mesmo a taberna de Auerbach, né? Onde ele vai com Mefistófeles beber, e Mefistófeles transforma a água em vinho, e as pessoas brigam com ele e tal. Uma cena, nas montagens que eu assisti, muitas vezes retirada, justamente porque ela não participaria de uma linha de ação contínua em relação ao desfecho, mas você precisa dela para você construir esse todo. Quer dizer, então, embora no Fausto I a gente tenha essa linha de ação, ela não é a principal, ela se dilui em outras coisas. No Fausto II, mais ainda, porque daí a linha de ação é muito tênue, ele é jogado para lugares, tempos os mais diversos, e a gente fica até meio perdido em termos de acompanhamento da diegese.
Então, dá a impressão que no Fausto II ele vai se ficar mais próximo do que seria de uma linha de ação que vai levar à ruína do Fausto, sei lá, a expectativa que a gente acaba tendo. E, no fundo, não. Ele vai falar de outras coisas, e essas coisas vão articular, inclusive, o mundo da magia, se a gente quiser chamar assim, o mundo do Mefistófeles, o mundo demoníaco, com a ascensão do capitalismo, que aí, para mim, é absolutamente genial, porque, de fato, já está dado ali que esse desenvolvimento do capital, que é material, ele ganha uma justificativa esotérica. E aí o Marx usa mesmo. Ele fala, parece que a mercadoria está ali, as cadeiras estão pulando sozinhas, elas não estão pulando sozinhas. E tal. Então, essa articulação está no Fausto, é muito, muito potente. E aí, de fato, o pacto fáustico, para mim, é um pacto humano, é um pacto cheio de falhas, que vive sendo rompido, então, toda a gravidade, a seriedade do que seria um drama trágico em volta de um pacto demoníaco, acaba sendo ridicularizado pelo Goethe. É como se ele afirmasse coisas, e ao mesmo tempo que ele afirma, ele pisca um olho para a gente falando, mas você está comprando tudo que eu estou dizendo? Porque eu não estou comprando o que eu estou dizendo. Ele se auto... fala? É um movimento de autoapagamento do que ele acabou de pôr. E isso é incrível, do meu modo, da maneira como eu leio. E aí entra a questão desse pacto fáustico, que não tem igual, né? Não tem igual, inclusive, no do Dr. Fausto Thomas Mann, são 24 anos, o Adrian Leverkuhn vai fazer a sonata, em outros momentos, tal. O do Fausto é assim, é uma decisão. E o mais maluco, para mim, é que quando ele fala para instante que passa és belo, é no momento em que o Fausto e o Mefistófeles estão totalmente mergulhados nesse momento de destruição completa, de reconfiguração da natureza, de controle da natureza, em que nada mais se sustenta. Nessa hora, é o contrário da plenitude. A plenitude de alguém que fala assim, estou maduro o suficiente para dizer que não preciso de mais nada, então cheguei no momento absoluto de amadurecimento pessoal, para o instante que passa, minha alma é tua. Não, é no momento em que a gente menos vê essa possibilidade de completude, de plenitude, porque o que ele tem é o afã de olhar muito longe, digamos, talvez o que tenha de pleno é a destruição do existente, é a construção pela modificação. E para mim sempre foi difícil de ler esse fim, justamente por isso. Seria um momento que eu esperaria que ele falaria para o Mefistófeles o contrário. Ele fala assim, agora espera, que agora eu vou começar a mudar esse mundo e colocar de acordo com o que eu penso. Agora ele vai estar a minha imagem e semelhança. Mas, no entanto, se a gente entender que ele virou alegoria do capital, aí já estou viajando um pouco aqui, tá, gente? Nesse final, como alegoria do capital, ele se torna abstrato, ele se torna pleno, ele se torna mercadoria mesmo, ele deixa de participar do devir histórico, né? Não sei se me entendem, né? Então, eu estou tentando entender por que no momento que aparentemente ele devia falar, não, agora definitivamente eu não estou pleno, eu preciso continuar aqui. É o momento em que ele paradoxalmente diz, para o instante que passa, és belo, minha alma é tua, tá? Pare o tempo. Exatamente, a ideia de interrupção mesmo de fluxo é a tal da aposta. E aí ele diz no momento que, quando a gente está lendo, você fala assim, é como você está lendo um livro e fala, vai acabar assim? Agora eu quero ver, ele tem que crescer para levar bordoada no mercado, para dar errado o empreendimento dele, para eu entender como é que ele vai agir depois, tal. Mas para mim, eu vou por esse, na minha cabeça, pelo menos, por esse caminho em que é como se ele estivesse fazendo a aposta com ele mesmo, assim, não só com o Mefistófeles. Ele quer chegar nesse momento de plenitude, que no fundo é falsa plenitude, assim como o Capital diz que já conseguiu, né, fazer uma série de coisas, o capitalismo, e são falsas liberdades, falsas autonomias, e daí eu... Mas acho que eu viajei agora, esse final já é uma
Não, nem um pouco, Alexandre, porque justamente eu ia te perguntar, né, assim, é difícil para mim, né, no meu olhar, se não ir acompanhando o movimento do Fausto, não ir realizando uma leitura materialista histórica, né? Mas a gente sempre conversa sobre isso de que não tem como isso passar ao largo de várias outras vertentes, né, de várias outras linhas, mas era essa a outra pergunta que eu tinha para te fazer, né, justamente o que é pensar o Fausto de maneira materialista, e é isso que você, e para mim isso é muito nítido também, de como não existe a IA definitiva, não existe o iPhone definitivo, não existe nada definitivo no capitalismo, né? Não existe eu cheguei lá, né? Eu Não. cheguei nos 7 dígitos e tá bom, ó, né? Do bis Ocean, né? És tão pleno, és tão bem. Não chega a esse momento nunca, né? E essa cena do sujeito olhando para a destruição e chegando mais ou menos aí, eu acho que você tem várias figuras contemporâneas, aí os Elon Musks da vida, em que você consegue visualizar perfeitamente, né? Assim, inclusive o fato disso depender de uma destruição ecológica, política, econômica, não é? É verdade. Essas figuras, Elon Musk, o Jeff Bezos, fazendo as suas naves para ir para fora e disputando esse mercado intergaláctico, assim, sendo que a gente está vivendo uma crise ambiental, política, econômica, militar. Gente, a gente está vivendo a própria figura do Trump, né? Eu estava lendo, em 1932, um crítico falou assim, olha, era a comemoração de 100 anos da publicação do Fausto II. Ele disse assim, isso em 1932, a ascensão do nazismo, tal, já estava tudo acontecendo, né? E ele diz alguma coisa assim, a destruição da cabana de Philembe-Balsos para o desenvolvimento completo do capitalismo, de um neoliberalismo, etc., etc., explodiu em 1929. Daria para a gente ver a metáfora daquilo era para a crise do capitalismo que esse movimento destruidor, que não se preocupa com nada, nos levou. E aí todo o texto dele é para mostrar a atualidade da obra 100 anos depois. Aí a gente vê agora o bombardeio da Palestina, de Gaza, do Irã, sei lá, as guerras que estão aparecendo agora, a Ucrânia, evidentemente, e tal. A gente percebe esse ímpeto destruidor que toma conta da política de uma forma geral, assim, tem uma espécie de mudança, né? Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, eu já estou com idade suficiente para ter vivido um espírito de tempo, né? Um zeitgeist diferente, no final dos anos 80, assim, que a gente acreditava que o Brasil e o mundo ia para frente, né? E de repente agora tá a gente vendo um refluxo disso, assim, e alguns autores que pareciam que estavam sepultados, né, que a crítica quis sepultar, Brecht, sobretudo, voltam, né, e voltam com tudo. E o Fausto relido, né, à luz desse final, que é interessante porque há uma discussão, tá? Qual que é a posição do Goethe? Ele está favorável a esse ímpeto capitalista? Ele está crítico? Ou qual que é? A obra dele, obviamente, mostra, digamos, uma espécie de loucura né, que acaba tomando conta do próprio Fausto. Ele fica cego, né? É brilhante a remissão que faz. Ele está vendo tão longe que ele para de ver. Mas é isso, muito, muito atual, né? Sobre esse ponto, essa questão da duplicidade, né? Duas apostas, cegueira, visão. Aí eu fico pensando também, você falou da noite de Walpurgis, né, na sua fala. O Vinícius também tem uma, uma pergunta aqui sobre ela, que eu também, é uma parte que me interessa muito, o fato também de ter duas noites de Walpurgis, né? A noite de Walpurgis e a noite de Walpurgis clássica. Clássica, Você quer fazer a sua questão aqui, Vinícius? Sim, sim. A minha tá mais atrelada à primeira Noite de Walpurgis, né, do primeiro livro, assim, porque
parece que o Fausto segue uma narrativa mais dramática, né, e mais nessa questão da tragédia do amor, assim, e de repente a gente é interrompido e tem essa narrativa que é mais caótica, mais carnavalesca, assim, e aí era mais uma dúvida sobre como interpretar mesmo essa passagem, né, da Noite de Walpurgis, se é um comentário sobre o colapso da racionalidade, ou se existe ali uma crítica às estruturas sociais que eram contemporâneas do Goethe, como que a gente interpreta mesmo essa interrupção assim na narrativa? Colapso da racionalidade, com certeza, assim, sou eu que justamente ali é o momento em que ele vai fazer uma espécie de ode, inclusive, ao caráter orgiástico, né? Sei lá, ele vai sair de uma concepção, de fato, é o momento em que ele enfia o pé na lama, digamos assim, né? O Goethe, né? E faz com que a peça esteja num momento absolutamente mefistofélico. Ou seja, seria um momento em que você está se entregando para os desejos mais ocultos. Tem lá a Lilith, né, primeira esposa de Adão, tá lá. Tem uma bruxa beijando a bunda de Satanás. Quer dizer, você tem a pintura de um quadro grotesco, ao mesmo tempo, o grotesco é uma dança sensual que etérea, mas material. Para mim, é uma tentativa de ruptura do plano da racionalidade, mas definitivamente é um quadro do Bosch. Eu tenho o quadro que ele viu, vocês conhecem? O quadro que o Goethe viu. Não é do Bosch, é de um... Ah, você conhece. Então, para mim, voltando, né, assim como nas outras partes do Fausto, numa primeira leitura, dá a impressão que aquilo é absolutamente esotérico, como a Noite de Bruxas, para ser vista num ambiente quase que de sonho, feérico, e a gente então ficaria bem distante do resto da obra. Mas, no fundo, as canções lembram as canções dos camponeses, é uma grande festa, como se fosse um momento de celebração, obviamente, celebração aqui do Mefistófeles, é o contexto dele. No contexto diegético, ele faz isso para que o Fausto se esqueça da tragédia da Margarida, mas, obviamente, pelo tamanho que ele tem na obra, e a Noite das Walpurgis Clássicas tem um tamanho ainda maior no Fausto II, né, enorme, não são momentos de alívio cômico ou como poderia dizer, de fuga de uma linha diegética mais ou menos clara que ele vem perseguindo. Não, a estrutura é essa, a estrutura é a do fragmento. Então, responde a várias questões, no meu modo de ver. Mas é para mim, outro momento de tensão entre um mundo material, o mundo da festa, o mundo do ritual, e, obviamente, esse mundo esotérico que ele coloca vinculado ao mundo do Mefistófeles. O Mefistófeles, para mim, ele é a chave, claro, né? O Fausto também, óbvio. Mas entender o Mefistófeles é difícil. A gente tende, até por conta das leituras que a gente faz hoje em dia, a imaginá-lo de um jeito, né? Mas ele é uma figura muito que escapa. Assim. Não sei se respondi, mas... Tchau, Gabi. É muito fácil cair numa caricatura, né, com o Mefistófeles. Nas leituras correntes, né, Alexandre? E eu assim, embarcando na pergunta do Vinícius, né, porque eu acho um máximo, no caso do Thomas Mann, porque tem o Fausto do Thomas Mann, mas dentro da Montanha Mágica você tem também a Noite de Walpurgis, que acontece lá no Sanatório Pulmonar. E eu acho bárbaro isso, porque, de novo, né, você tem um momento na narrativa pré-Primeira Guerra, e aí antes você tem, quanto mais ela se aproxima, mais essa grande orgia se aproxima também, né? E eu acho que isso também, aí pegando a chave materialista, nesses momentos de declínio, de crise, em que antes você tem essa liberação, né, total, assim, do corpo, das coisas, como a gente vê até hoje, né? Eu acho que, nem você falou, né, não é bem uma fuga, mas são coisas que parecem caminharem juntos, né? Pensando em 29, né, o desbunde, e logo em seguida uma crise. Quando, em 1990,
cai o Muro de Berlim, em 89, 90 acaba a União Soviética. Eu lembro de ler um editorial da Folha de São Paulo que agora era o momento da orgia do capital, que poderia se espraiar por todos os cantos do mundo. E aí o Instituto Goethe, na época, ali, logo após 90, começou a fechar algumas unidades na América do Sul e tal, para abrir na antiga União Soviética. Eu lembro que eu fazia aula de alemão, então iam fechar, e a gente perguntou, falou, mas qual é o risco de fechar o de São Paulo? Falou, não, de São Paulo não, mas acho que no Brasil não sei se chegou a fechar algum. Mas, em suma, o mundo inteiro se voltou para lá. E essa ideia de orgia, olha que doido, no mesmo ano de 90, foi o primeiro ano que em Davos eles tiveram que colocar grade, porque pessoas que tinham sido demitidas por esse impulso neoliberal que o mundo ganhou, foram reclamar para os líderes dos países ricos e tal. Até então não tinha necessidade de ter isso. E aí, em 90, no mesmo ano, então você fala assim, poxa, essa orgia do capital já começa como crise. Na verdade, quando a gente leu o Robert Kurz, a crise já vinha de antes. O capitalismo estava em crise e no fundo, o Bloco Soviético caiu primeiro, né? Piscou primeiro. Mas, definitivamente, a crise aí foi camuflada. Houve uma espécie de orgia, né? E não dá para não falar do Vorcaro agora, com as festas que ele fazia também, né? Seja em Trancoso, seja na Europa. É muito, muito, muito maluco, porque o Goethe, ao mesmo tempo que faz isso, ele faz duas, as duas são muito diferentes entre si, e elas são muito potentes em termos de sentido. Eu gosto de lê-las assim, porque elas são muito humanas, elas são muito próximas de farsas, assim. O Goethe está o tempo inteiro tangenciando isso, evidentemente, mas Mefistófeles, ele é um agente farsesco. Ele não é caricato e ridículo, ele é farsesco mesmo. Mas nesse momento ele se torna dominante, na Noite das Valpurgas. O problema para a gente é que é muito difícil traduzir, né? A Geni Klabin-Segal faz um trabalho incrível, mas a musicalidade dos versos, os ritmos dançantes que tem na Noite das Valpurgas é muito difícil de pegar, né? Muito difícil. Tem um tradutor amigo meu que está traduzindo. Te contei, Gabi? O Fausto. Ainda faltam alguns anos. Eu vi que está para sair os anos de peregrinação, né? Agora como anos de viagem, mas do Fausto não. Mas ainda vai demorar para ser publicado. Mas justamente ele estava tentando... Mas não por conta da Noite das Valpurgas, não. A gente acha que o texto ficou um pouco, em algumas passagens, é difícil de entender em português, parece que está usando uma linguagem muito rebuscada, enquanto em alemão não está usando. Então, a ideia seria ótimo, uma tradução mais com a linguagem de hoje. Assim. Com certeza. O Lorenzo queria te fazer uma questão, Alexandre. Se você quiser falar, Lorenzo. Olá, tudo bem? Dá para me ouvir pelo microfone? Dá sim. Beleza, então, primeiro eu gostaria de agradecer pelo diálogo interessantíssimo que a gente está tendo até agora. A minha questão vai mais dentro da simbologia presente em Fausto, né? Uma vez eu li um texto, até tentei localizar, mas não encontrei, que trata principalmente da presença do sol na obra, né? E eu queria... Fausto, especificamente. Isso, em Fausto. Principalmente no prólogo do céu, noite também, né? Eu estava falando um pouco sobre isso, sobre a presença do sol como, assim, uma verdade, como todo, né? Também dito como um símbolo neoplatônico. E se você observa alguma outra simbologia tão importante quanto na obra? Eu diria assim, a visão, a questão do que você consegue ver, então, isso vem da tragédia clássica grega, vem de Sófocles, né? Tanto que no final, pensando em símbolos potentes no Fausto. E, obviamente, o contraste entre luz e sombra, entre escuro, entre o espaço aberto, onde vai ter o sol, e o espaço, seja do quarto gótico do começo, seja do cárcere, que é uma cena fundamental, seja de outras cenas em ambiente fechado,
que remete sempre a uma ideia o símbolo são as tensões que habitam ali, que são propriamente românticas, inclusive, entre esses dois campos, digamos assim, né? Não necessariamente colocando o campo do sol como o campo da sabedoria, o campo da iluminação e tal, o campo como iluminista. Aí não rola. Tanto que a conversa, quando ele está no céu, é uma conversa cheia de embates, é muito tensa, né? Os anjos estão cantando, ele chega, ele fala assim, olha, eu não sei fazer verso. Já começa, né, se contrapondo aos anjos. Depois entra o Altíssimo, a conversa entre eles, eu até comentei um pouco dessa conversa, uma conversa meio tensa, quer dizer, ali o que a gente tem é uma discussão, inclusive, do que pode cada um, né? Por que Deus não fez melhor o ser humano? E Deus está jogando com ele. Deus simplesmente está falando, olha, se você puder pegar, ele é seu. Se você conseguir chegar nele, né? Ao mesmo tempo que você mostra que é um diálogo possível. Em suma, eu vejo ali essa imagem do sol não como dominadora, ou como um contraponto entre o escuro e o claro, entre o fechado e o aberto, entre o que seria o conhecimento, né? Não sei se foi essa a tua pergunta, eu vejo mais como uma dinâmica muito complexa ao longo da obra, que também vai colocar o Fausto, no primeiro momento, como se fosse aquele que quer saber, que quer aprender, que quer conhecer, um espírito incansável, e o Mefistófeles como se fosse numa chave negativa, numa chave demoníaca, alguma coisa assim. E logo no começo, na relação com a Margarida, embora o Mefistófeles, obviamente, seja aquele que diga, olha, fala para tomar esse sonífero, o sonífero mata, ele não está nem aí. Quando o Fausto está ali desesperado, meu Deus, ela vai morrer e tal, a resposta do Mefistófeles não será a primeira nem a última, uma coisa assim, é muito seca, lapidar, assim, vamos para as Walpurgis e tal. Só que depois, no Fausto II, ele também começa a se sentir meio perdido, o próprio Mefistófeles. Então, existe um jogo, no meu modo de ver, em que... Bom, mas essa não é uma visão... Mas a maneira como eu estou vendo a questão, né? De colocar os símbolos para também se distanciar um pouco deles. Isso fica mais claro na segunda parte, que é alegórica, né? E ele mesmo diz que o impulso era alegórico, a primeira seria mais simbólica, digamos assim, a ideia de construir uma obra que falasse de toda a criação. Então, está ali, ele fala, ele passa, ele dialoga. Tem essa cena, quando ele encontra o Mefistófeles como cão, ele desce no contexto da Páscoa, e a gente fica por longas páginas ouvindo conversas entre estudantes, canções, ouvindo empregadas passando por aqui também e tal, e você vai tendo uma espécie de painel ao ar livre que contrasta com a ideia do sol que a gente tinha, da iluminação, na cena do prólogo no céu. Ou seja, eu não tenho um símbolo claro, um símbolo definitivo. Na minha leitura, ele mais põe para a gente pensar sobre o que é a força do símbolo do que propriamente estar confiando em estabelecer esses símbolos. Mas, volto a dizer, isso é a maneira como eu vejo o Fausto. Fausto II, sobretudo, que lá tudo é dúbio, tudo é... Assim, as relações que ele tem com as pessoas, com os personagens já morreram, mas ele volta no tempo, ou seja, não tem nem mais os poucos parâmetros que a gente tinha para se prender, né, de uma história verossímil. Ele, tirando a bruxa, ele chega lá, encontra a Margarida, a partir dali você pode ver a conquista do cara rico pelo pobre, qualquer novelinha da Globo vai ter. Quando você chega no Fausto II, ele vai acontecer coisas, e ele vai ser jogado no tempo, no espaço, que definitivamente perde de vista qualquer estabilização simbólica. Mas não sei, Lorenzo, se a tua pergunta era por aqui e tal, mais ou menos eu entendi assim. Acho que sim, professor, eu queria mais saber a tua visão, porque, como eu li, né, colocando como uma simbologia forte, né, então eu entendi pela sua fala que
tem momentos que sim, né, pode ser visto assim, só que ele também, às vezes, joga um pouco com isso, né, troca, né, essa presença do sol, que às vezes não é algo constante na obra toda, né. Muda, né, de sentido. Aham. Não, entendi. O Vinícius tinha mais duas questões, Alexandre. A penúltima era até sobre esse gancho que vocês estavam discutindo, dessa questão da passagem, né, Vinícius, do 1 para o 2, sobre essa dissolução da forma da primeira estrutura, né? Uhum. Eu acho que grande parte assim, do que a gente conversou passou por isso também, né, de entender um pouco dessa mudança do Fausto 1 para o 2, mas eu também queria que você desenvolvesse um pouco melhor sobre isso, assim, por que que o Goethe acaba abandonando essa estrutura mais dramática do Fausto 1, né, qual que é a necessidade que ele tem de fazer essa mudança do simbólico para o mais alegórico, assim, o que movimentou ele a fazer essa mudança do 1 para o 2, assim? Então, é engraçado, que tem várias questões. Tem uma questão do projeto, o projeto já previa a tragédia do pequeno mundo e do grande mundo. Já tinha no projeto, digamos assim, né? A mudança de registro aí, de fato, tem a ver com uma questão histórica, ou questões históricas do alegórico, do simbólico para o alegórico. Agora, isso que você colocou, Vinícius, é interessante. Desde o início eu tenho brincado com essa ideia, assim, é difícil de encenar, mas ao mesmo tempo tem muita produtividade cênica quando consegue. Isso vale para a parte 1, que confesso que eu só vi um fragmento da parte 2 ser encenada e como experimento ainda. Então, eu vi vários Faustos 1. Mesmo no Brasil, tem um grupo que ensinou muito bem, eles ensinaram aqui em Londrina, deve ter uns 10 anos isso, ou mais, sei lá, eu estou chutando 10 anos. É a Companhia São Jorge de Variedades. E eles começam com um prólogo no céu, tem um prólogo no teatro, prólogo no céu, dedicatória não. E eles passam, sim, era uma encenação muito legal, muito escura, muita penumbra, e você ouvia a voz, e muitas vezes quando a voz era uma voz mais assim, digamos, como poderia colocar, menos irônica e mais definidora, uma voz mais dominante, isso tinha efeitos de iluminação que explodiam assim. Havia uma espécie de interpretação sinestésica da obra. Mas isso parece que era uma coisa meio viajada, mas ficava muito bom no contexto dos personagens. Mas não tiveram coragem de fazer a 2, isso foi... Eu tenho amigos no grupo, e um deles, o Alexandre Krug, que era um dos que fez a adaptação, eu falei, ô Krug, e o 2? Ele falou, cara, a gente não teve... Ele não falou a palavra coragem, falou, mas é muito difícil, porque se você escolhe um trecho, você tem que abandonar os outros, você não consegue fazer as transições e tal. E no 1, a gente consegue. Tá, para mim, isso advém, primeiro, como eu falei, parte do projeto. O projeto, desde o início, era fazer um teatro absolutamente não convencional, que tivesse a altura das questões do tempo histórico e que buscasse, portanto, em Shakespeare ou em modelos que definitivamente não eram anteriores ao classicismo, né? O modelo mesmo, sim, ele não queria copiar Shakespeare, mas a ideia de ruptura e de criação de algo novo tinha um espírito que vinha dali, primeiro. Segundo, ele queria, de fato, ao fazer esse recorte, falar de toda a história europeia, vindo da Idade Média, passando, digamos assim, por momentos decisivos das escolas estéticas, que são representadas por diversos versos que ele usa, por diversas estruturas, por diversos temas que ele traz para o debate, espaços cênicos que ele usa. Então, em vários momentos a gente fala assim, opa, isso aqui caberia numa peça clássica. Está em verso, esses personagens têm essa configuração assim, aí ele desce e bota trabalhadores em cena, aqui já não tem mais, aqui já fugiu. Aí ele vai lá e coloca a bruxa, fala, opa, ele está fazendo um tipo de gênero teatral aqui, que seria a mágica, ou sei lá. Ou seja, ele se usa de diversas perspectivas históricas, inclusive, para mostrar uma modernidade que não se configura ainda como algo acabado. Ou seja, a gente tem Revolução Francesa, Revolução Industrial, e a gente tem o que está acontecendo no que depois a gente vai vir a chamar de Alemanha,
o que nós temos é tudo menos uma configuração de mundo clara e precisa que eu consiga traduzir isso num estilo também que representasse isso. Ou seja, a própria ideia de alegoria, de você pegar de vários momentos históricos e colocar, operacionalizando de uma maneira diferente agora, faz parte do primeiro bloco também. Não dá para enganar. Por mais que ele diga que a ideia, e pegando aí o que o Lorenzo disse, é que ele quer uma âncora simbólica, ele procura ainda falar de uma obra que vai ficar para a eternidade, mas não na perspectiva do autor. O autor está presente, mas, ao mesmo tempo, existe a necessidade de entender que uma obra que fique hoje na história precisa falar dessa história pequena. E essa história pequena é representada pela Margarida. Então, para mim, ele coloca o simbólico mais para pensar sobre a operação do simbólico do que propriamente para sê-lo. Na segunda parte, aí, para mim, ele quer até tirar... Ele se desnuda dessa tendência ou dessa ideia de tentar mirar o simbólico para chegar no alegórico. Assim, o que ele quer chegar é numa análise, em grande medida, crítica, mas numa análise histórica, isso que importa o conceito de alegoria, né, que vai tirar alguma coisa do seu contexto habitual, vai colocar no outro contexto com outros, diante de outros discursos, e a gente vai ter que buscar um outro sentido. Então, a perspectiva, para mim, né, até pelo fato de ele estar se havendo com um tema que já existe. E ele mesmo diz, é melhor pegar um tema que já existe e reelaborar de acordo com o seu intuito, do que começar do zero. Então, só pelo fato de ele estar recuperando alguma coisa, já traz uma carga de alegoria muito forte. Mas, de fato, no segundo, talvez por conta dessa alegoria do capitalismo, que é muito... que a própria ideia do capitalismo traz em si todo um mundo de sombras, um mundo abstrato, né, da construção do valor, tal, de operação, que tenta esconder a base material. A minha impressão, então, é que, na segunda parte, vendo o que está acontecendo com o mundo, ele percebe que ele poderia ser mais direto na exposição desse teor alegórico da obra. E aí, então, ele joga mais, explicita mais essa dimensão na segunda parte. Mas aí, Vinícius, confesso, precisaria retomar a obra, precisaria retomar essa perspectiva do próprio Goethe, de falar que a segunda parte é mais alegórica. E eu participei de uma banca que ajuda para isso, uma outra banca sobre o Fausto II, em que o Crisanto, o nome já é doutor agora, né? Você conhece, Gabi, o Crisanto, talvez, não sei se vocês conhecem, mas ele trabalhou com a leitura, as influências de Fausto no Marx. E aí, então, ele faz a leitura alegórica, ele mostra essa operação alegórica no Fausto II. Mas seria, basicamente, no meu modo de ver, a mudança do 1 para o 2. E volto a dizer, hein, o 2, muito dificilmente encenado, digamos, de modo pragmático, né? Não conheço encenações do Fausto II, conheço leituras, mas encenar, não. Não sei se te respondi. E conheço algumas releituras, né? Até queria não terminar a nossa conversa aqui sem mostrar esse livro aqui, 7 peças da Companhia do Latão. Uma das peças aqui é o nome do sujeito. E o nome do sujeito é uma peça que dialoga diretamente com o Fausto. Inclusive, tem o Wagner como personagem. E o Fausto, nessa leitura da Companhia do Latão, ele não aparece nunca. Ele é uma abstração. Ele é o doutor. Ele é o que manda em tudo. É o que a presença dele dá sentido aos outros, mas ele mesmo nunca aparece. Ele aparece na sua ausência. Ele é eloquente na sua falta. E para mim, isso é bem caro ao espírito da obra do Fausto mesmo, né? Para mim, essa questão,
impossibilidade, assim, de encenação do Fausto II foi o que mais me saltou, assim, como diferença também, quando eu li, assim, né, essa passagem do primeiro para o segundo, assim, você começa a ver essa complexidade, assim, de encenação. E a última questão que eu tinha é também sobre a recepção, assim, inicial do Fausto. Lá no início da conversa, você mencionou que ele leu, né, o fragmento do Fausto Zero, né, o que a gente chamaria de Fausto Zero na corte, assim, e aí também tem essa questão do Fausto II ter sido publicado póstumamente. Então, existe uma diferença, assim, entre a recepção do Fausto I e do Fausto II, no período mais contemporâneo ali do Goethe mesmo, como que foi essa recepção inicial também do Fausto? É interessante essa questão, porque o Fausto I, né, o Fausto Zero, o HB falou, né, teve uma publicação de um fragmento em 1790, depois em 1808 publica o Fausto I completo, e depois só, quando ele morre, em 1832, publica o Fausto II. O Fausto I, então, ele foi escrevendo numa interlocução muito forte com Schiller, e a recepção foi muito positiva de um modo geral. E eu caí, não? Vocês estão me ouvindo? Não, aqui tá certinho, Ale. Tá? Ah, tá. Não, meu computador deu uma oscilada aqui, mas então, estava falando que o Schlegel, por exemplo, chega a dizer no ensaio sobre a poesia, não sei se é isso, conversa sobre a poesia, que o Fausto, ele escreve isso no começo do século XIX, então ele só tinha lido o Fausto I, mas ele já conseguia dar conta das questões mais importantes do tempo e ter um efeito tremendo, fecundante para o período. E isso, de uma forma geral, para o Fausto I foi uma unanimidade. Inclusive, posteriormente, já no século XX e tal, continuou sendo um livro muito, muito impactante. O Fausto II, assim que ele é publicado, ele causa... eu li pouco sobre isso, então o que eu vou falar é de um artigo que eu li dizendo que, num primeiro momento, alguns acharam estranho a mudança do registro, ou ele teriam sentido essa mudança e teriam avaliado negativamente. Uma parte da crítica. Mas outra parte da crítica, como o Alexander von Humboldt e tal, teria adorado a parte 2, teria dito que de modo algum, né, ela era diferente, mas ela era igualmente potente. Contemporaneamente, eu não sei, eu fico me perguntando agora, mais uma pergunta minha, do que propriamente uma certeza. Eu acho que quando as pessoas falam em Fausto, a gente está se restringindo ao Fausto I. Muita gente nem sabe que existe o 2, assim, digo, muita gente que não é da academia tal, pensaria na questão da Margarida tal. Eu mesmo, quando eu comento, falo assim, não, no Fausto II, ele é ministro das finanças, ele encontra com Helena de Troia, tal, as pessoas falam assim, como assim? Não, é Margarida. Eu falei assim, sim, isso é no Fausto I, né? Agora, por outro lado, tem aquele texto do Marshall Berman, que ficou muito famoso, falando sobre o Fausto e o capitalismo, que fala do Fausto II, basicamente. Mas ele não fala que está falando do Fausto II, ele fala do Fausto, né? Então, eu já tenho a impressão de que, mais contemporaneamente, quando a gente fala em Fausto, para quem leu os dois, a pessoa está pensando nos dois. Eu gosto de diferenciar bem. Fala assim, eu estou falando do Fausto I agora estou falando do Fausto II, porque ele, embora façam parte de uma mesma obra, a operação é muito diferente nas duas. E eu, como porque trabalho com teatro, estou sempre pensando na cena, ou pelo menos imaginando como seria a cena, tenho mais dificuldade também, não é só pelos espaços muito variados e pelo tipo de interlocução do Fausto II, mas também pelo tamanho das falas, né? É como se ele estivesse propositalmente fazendo algo que não pudesse ser encenado. Eu mais ou menos lembro Karl Kraus escrevendo Os Últimos Dias da Humanidade, lá, aquela peça gigantesca, assim. Depois ele reduz ela e faz uma versão encenável em 15 horas. Mas eu iria por aí. É interessante você trazer isso, Alexandre, porque tem justamente a ver também com a tese do Marco Aurélio Velho sobre o Meister, né? Que o mundo do drama
é o mundo que está morrendo, né? O mundo do Shakespeare, o mundo do drama moderno, é o mundo que está em crise, e aí tem para outras formas emergirem, né? Quando ele comenta que a primeira linha do Meister, né, então a peça acabou, então o espetáculo terminou, alguma coisa assim. Acho que, de Verdade. certa forma, isso está no Fausto também, né? O mundo encenável, materialmente encenável, acabou, né? Não, e tem muito a ver mesmo. É um momento em que claramente o teatro, como gênero, inclusive, está perdendo a primazia para o romance, para outras formas e tal. E, e é a maneira como o teatro vai se haver com o mundo da burguesia, de fato, para você ter um drama da crise da burguesia, daí só no começo do século XX que aí o bicho pega. Alguém mais quer fazer alguma questão? Você também comentou que tinha separado umas imagens, Alexandre, você quer mostrar ainda, ou era parte Não, do mas que a gente... é parte do que a gente falou, porque eu ia mostrar trechos ia mostrar mas não, o que eu ia mostrar era basicamente assim, influências e... Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Aqui está aparecendo que eu perdi a minha conexão de rede, mas se Ai, vocês meu estão me Deus. ouvindo, eu continuo falando. Eu não estou vendo vocês. Espera só um pouquinho, Gabi. Tá. Vamos ver se vai... Voltou? Estão me ouvindo? Tô te Tá. vendo também. Uhum. Não, era mostrar assim, a capa do Macário, do Álvares de Azevedo, o Ah, Diabinho, assim, que seria o Mephistófeles. Tem umas imagens, mas essa eu mando para vocês depois. Era mais para... E os trechos do Fausto que a gente acabou discutindo aqui, que ele reescrevendo a Bíblia, eram mais trechos textuais, assim. Mas foi mais legal fazer assim como conversa, muito mais. uhum. Depois, se você quiser mandar alguma coisa, você pode me enviar que eu mando para a lista de convidados também. Mando sim, mando Pode. sim, mando sim. Acho que a gente pode ir encerrando, então, né? Eu queria te agradecer mais uma vez, Alexandre. Foi dessas manhãs assim que a gente nem vê passar, que a gente poderia estender por horas. Foi maravilhoso. Acho que todo mundo aqui sai com uma camada nova, porque... E é justamente isso que é o espírito do Fausto, né? Porque qualquer um que você, seja um, seja dois, eu sempre fico assim, esse verso que eu tô lendo não é só isso que eu tô lendo várias outras coisas junto. Aí você vai e tenta comparar com do alemão, você fala alguma coisa, os versos sempre remetem para muito mais além do que eles mesmos, né? Então, eu acho que todo mundo sai aqui com um pouco mais dessa dimensão. Queria agradecer também o Vinícius por ter dividido essa manhã, ter feito excelentes questões, acho que deu um jogo bem legal. E logo que a gente tiver, né, outras edições, outras conversas, a gente passa também para quem se inscreveu na de hoje, repassa para o Alexandre, e, enfim, vamos estendendo aí papos sobre outras obras também. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Alexandre, Vinícius, aí a gente encerra. Tá bom, queria agradecer, então, de novo, você, Vinícius, adorei essa manhã aqui dessa conversa, um assunto que eu adoro, o autor, há muito tempo, né, deu para ver já desde a época da minha graduação, e ver pessoas interessadas, assim, é sempre bacana, ter uma turma de Maringá aqui, é legal também, porque a gente está sempre retomando essas discussões. Obrigado por vocês. Também queria agradecer novamente o convite, a Gabriela. Obrigado também, Alexandre. Como eu mencionei, assim, esse fascínio pelo Fausto, assim, a gente nunca vai conseguir esgotar essa obra, né? Mas poder ter contato com outras camadas, assim, é sempre muito interessante. Então, muito obrigado também. Valeu, gente. E estão escrevendo ali também, ó, Lorenzo, Isabel.